Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma videoaula em relação à nossa disciplina de práticas 2, né? Essa disciplina, sim, a gente fica um pouco prejudicado nessa questão da aula à distância, porque eu utilizarei com vocês o laboratório, né, para a gente poder começar a preencher as declarações, como que faz o envio das informações, né? Mas enquanto não retorno, eu vou conseguir seguindo aí o calendário e a programação, eu vou preenchendo as declarações aqui, mostrando para vocês, tá? Na aula anterior, na última sexta-feira, dia 10, nós não tivemos aula, de acordo com o calendário acadêmico, o novo calendário, né? Tivemos aí o feriado da sexta-feira da Paixão, né? E na sexta anterior ao feriado, que foi no dia 3, eu passei para vocês lá um slide, tem uma videoaula sobre a questão da DIRF, né? Da importância da DIRF para a Receita Federal do Brasil, principalmente para a fiscalização da Receita, porque é na DIRF que se faz os cruzamentos das informações, né? Seja da pessoa física como também da própria pessoa jurídica, né? As retenções, o salário do trabalhador, o prolabore do empresário, do sócio administrador. É aí que a Receita sabe quantas pessoas são obrigadas ou não a fazer o imposto de renda da pessoa física, né? Dentre as várias declarações que eles utilizam para malha fina, para cruzamento, a DIRF é a mais importante delas, tá? Sem sombra de dúvida, ok? Então hoje, de acordo com o planejamento que nós tínhamos já passado a instituição no plano de ensino, estarei trabalhando a declaração de imposto de renda da pessoa física, até porque a gente já iniciaria já pelo NAF lá o atendimento. Então eu mostrarei para vocês hoje em detalhe a declaração do imposto de renda. Já mostrei no primeiro semestre de 2019, não sei se vocês lembram, vocês tiveram um dia comigo lá à noite, a turma, né, para poder falar um pouco sobre o imposto de renda na pessoa física, né? Então eu vou mostrar hoje com detalhes novamente, né, a importância de cada ficha dentro da declaração, até porque para vocês até mesmo ou fazer as próprias declarações, caso tenha alguém que tem que fazer sua declaração, ou mesmo ajudar alguém a preencher a sua declaração. Inicialmente, todo mundo já sabe, o programa gerador você encontra dentro do sistema da Receita Federal do Brasil, tá? Basta clicar aqui na opção CPF, tá? Que vai abrir o campo de declarações, e lá tem a declaração de imposto de renda da pessoa física. Você baixa a versão, tá, do seu computador. Eu já tenho ela aqui baixada, então esse é o programa de imposto de renda da pessoa física 2020. Ele tem algumas alterações sim em relação a 2019, o layout dele ele tá diferente, tá? Principalmente aqui embaixo, em que você tem aqui as abas transmitidas, em preenchimento e nova, tá? Então, tô na dúvida, será que eu transmiti? Você vem aqui agora, você sabe claramente se você transmitiu ou não. Será que eu estou preenchendo? Vem aqui no preenchimento e você sabe. E aqui do lado, nós temos aquelas fichas, né? Iniciar importando 2019, iniciar declaração pré-preenchida ou iniciar uma declaração em branco, né? O que é uma declaração pré-preenchida? Uma pessoa hoje com um certificado digital, aquele certificado A1 ou o CNPJ A3, ele consegue dentro do ECAC lá iniciar a sua declaração, pré-preenchimento da declaração. Essa declaração, antes mesmo do sistema ser lançado, ela já pode ser pré-preenchida lá. Então você termina o preenchimento dela dentro do sistema. Você traz ela para cá para poder finalizar. Iniciar importando 2019, isso aqui é muito utilizado, principalmente para os escritórios de contabilidade, porque tem muitos clientes. Então o que acontece? Você puxa aqui, ele vai trazer todos os dados que já foram lançados em 2019 para a declaração de 2020. Imaginem um cliente de vocês com 40 lançamentos na ficha de bens e direitos, ou produtores rurais, por exemplo, que tem lá na ficha do produtor rural vários lançamentos lá de contratos e coisa nesse sentido, bens, e você tem que preencher isso tudo de novo, né? Então por isso a importância do importar a declaração de 2019, tá? Mas aí a opção iniciar em branco, tá? É quando você não tem nada da declaração e você vai iniciar realmente uma nova declaração, você pode preencher a declaração em branco. Vamos iniciar aqui uma declaração em branco, só para mostrar para vocês. Aqui embaixo, então, você preenche seus dados, eu vou preencher os meus dados, tá? Meu CPF e meu nome, ele já puxou aqui. Eu dou um OK. Eu já tinha iniciado anteriormente, pessoal, é por isso que
que ele já puxou que já tem. Então, você vai, coloca o seu CPF, o nome, dá OK e ele já abre lá, tá? Como eu já iniciei lá aquela hora, eu vou procurar aqui minha declaração só para mim ir preenchendo com vocês, tá? Então, eu coloquei meu CPF, meu nome, ele abre essa tela e aí vocês trabalham sempre, pessoal, esse lado esquerdo, tá? Que é o lado das fichas, ok? É aqui as fichas que você vai preenchendo. Então, nós sempre iniciamos na identificação do contribuinte, tá? Na identificação do contribuinte. Ele pergunta se a sua declaração é uma declaração original ou uma declaração retificadora, né? O que é a declaração retificadora? Se você já tinha feito uma declaração anteriormente, né, para o mesmo exercício, para 2020, e você quer mudar, você vem aqui fazer a sua declaração retificadora. Aí ele pede o número do recibo. Porque quando você transmite a declaração, ele gera um número de recibo, tá? Então esse número é que você tem que informar aqui, caso você esteja fazendo uma declaração retificadora, para o sistema entender qual declaração ele tem que puxar para poder corrigir os dados que você está alterando. Está retificando, ou seja, você está alterando, tá? Mas vamos aqui numa declaração original, tá? A declaração original, ele pede aqui o recibo do último exercício, que é o ano de 2019, mas aqui é apenas uma exigência não obrigatória ainda, tá? Ele ainda não é obrigatório. Quando aparece aqui, ó, essa exclamação, tá? Ele não é uma mensagem de advertência tão somente, ele não permite, não dá trabalho, não te atrapalha a transmitir, tá? Mas se tiver o número do recibo, você vem e informa, tá? Então, seguindo aqui embaixo, ó, ele pede a data de nascimento, tá, da pessoa. Então eu vou colocar a minha data de nascimento, né? Ele pede, espera só um minutinho, pessoal, para focar aqui. Ele pede o título eleitoral, eu vou informar o título aqui, tá? Como eu coloquei um número aleatório aqui, tá vendo aqui que a diferença dos triângulos, né? Que ele dá um triângulo vermelho. Ou seja, está indicando que esse título que eu coloquei aqui não é um título válido, ok? Então realmente o sistema ele já sabe, ele já tem a base de dados dele com as informações, tá? Então aqui, ó, ele pergunta se você tem cônjuge, sim ou não, e pede o CPF do seu cônjuge, tá? Do seu companheiro, e a gente informa o CPF, tá? Se você está no Brasil ou no exterior, você informa. Se você teve mudança de endereço, né, você informa. Aqui eu vou colocar que eu não tive mudança de endereço, tá? E vou preencher os meus dados. Essa questão do cônjuge aqui em cima, pessoal, mais uma vez reforçando, não precisa ser simplesmente casado civilmente, né? Se você tem uma união estável, aí 5 anos de união estável, tá, com uma pessoa, um companheiro, vale também, tá? Você pode colocar ele como seu cônjuge na declaração. Se você tem uma união mesmo homoafetiva, a legislação também permite que você coloque o CPF dele, do seu companheiro, na declaração de imposto de renda, tá? Ah, mas por que, Demis, a importância de colocar o CPF do cônjuge aí na declaração de imposto de renda? Principalmente se o seu cônjuge tem uma renda, tá? Ele vai complementar na sua variação patrimonial, tá? Eu vou explicar para vocês depois o que é essa variação patrimonial. Mas o que acontece? Ah, mas eu não posso colocar ele como meu dependente, né? Tudo bem, você informa que tem um cônjuge aqui, coloca ele como dependente lá. Se ele não trabalha, né, não tem nenhum rendimento, ótimo, beleza, inclusive vai ser dedutível na sua declaração de imposto de renda. Mas se o seu companheiro ele trabalha e você informa ele como dependente lá, certo? A renda do seu companheiro você tem que informar, tá? Então aquele rendimento que ele tem, você vai ter que informar. Porque se você não informa, coloca apenas como dependente, mas não informa o rendimento dele, é certeza, pessoal, é batata que você for cair na malha fina. Porque a Receita tem essa informação, tá? Então qualquer rendimento que ele esteja. Ah, mas o rendimento que ele tem não era obrigatório a fazer o imposto de renda.
ele não ultrapassou aí os 28.559,70, que é o limite, né, para declaração. Foi só 20 mil. Não importa, esses 20 mil você tem que informar, tá? Você tem que informar do mesmo jeito esses 20 mil reais. Se não informar, cai na malha. Então, o que eu oriento, né? O que é o certo até de fazer? Faz a declaração do seu cônjuge separado, né? De seu companheiro lá separado. Coloca o CPF dele aqui, na informação aqui do CPF do cônjuge, né? Para quê? Para que o sistema da Receita Federal saiba que aquele CPF é do seu companheiro e que ele, sabendo da receita que ele tem lá, na declaração que você fez separado, ele vai ajudar na sua variação patrimonial. Ah, mas e os bens, se o casal tiver em conjunto, né? Como que faz? Da mesma forma, lança tudo na declaração de um. Então vamos supor, se eu estou lançando aqui, eu faço a declaração do meu companheiro, da minha companheira, separado, né? Lá na ficha de bens, eu vou mostrar para vocês depois o código, você coloca lá um código 99 e coloca lá a informação que os bens em comum do casal estão na declaração do cônjuge CPF número tal, né? Por quê? Porque a Receita vai saber que os bens em comum daquele casal tá tudo lançado no CPF do companheiro dela, que foi lançado lá nessa ficha aqui. Então a importância, tá, de colocar o CPF para você fazer essa questão da variação patrimonial. Vou mostrar para vocês depois a variação patrimonial. Então, pessoal, aqui é só o preenchimento de endereços simples, tá? Então aqui eu preencho o endereço, tá? Da pessoa, sem problema nenhum. O estado, tá? O município, o CEP. Ah, aqui, pessoal, se você não sabe o CEP, você vai clicar no consulta CEP, ele vai abrir direto o site dos Correios aqui para você jogar o endereço, tá? E puxar o CEP. Essa questão do CEP, como Mineiros teve alteração no CEP, se você tá com o CEP antigo, aquele 75.830, por exemplo, e você vai colocar ele aqui, obrigatoriamente aqui em cima você tem que colocar aqui como teve mudança de endereço, tá? Se não colocar que teve mudança de endereço, ele não vai aceitar. O sistema da Receita Federal entende, mesmo que seja só o CEP, a rua é a mesma, a quadra é a mesma, você tem que marcar mudança de endereço, tá? Se você não marcar, lá na frente, quando for transmitir, ele dá mensagem de erro, tá? Então aqui você coloca o CEP, preenche o telefone, tá? Da pessoa, e aí aqui também o e-mail, tá? O e-mail você tem que fazer o preenchimento. E aí, no final aqui da ficha de identificação, você vai colocar aqui a natureza da ocupação dessa pessoa, entendeu? O que ele faz, certo? Ele é um profissional liberal, ele é um contratado de uma organização internacional, ele é um proprietário de uma empresa individual ou empregador titular, é MEI, tá? É microempreendedor individual. Você coloca a informação aqui. É membro servidor da Administração Pública Federal, é da União, né? É servidor de autarquia. Então, no meu caso, eu sou membro de uma administração direta municipal, já que eu estou na prefeitura, né? E aqui a ocupação principal, você tem lá membros e dirigentes, você tem dirigente, presidente de empresa, tá? Você tem várias ocupações aqui, ó. Profissionais das ciências exatas, ou matemático, se é físico, se é engenheiro, né? Você tem todas essas informações, né? Das ciências humanas, ó, é advogado, é filósofo, né? É contador, é auditor, né? Tem todas as informações aqui no campo de ocupação. No meu caso, como eu sou da área pública, né? Da área pública, eu tenho aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Eu não lembro de cabeça o código, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui.
servidor das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização, né? Então, é o meu caso. Então, você procura preencher com os dados corretos da pessoa, né? Da nota de ocupação dela. É aqui que, quando é o professor, você coloca que a pessoa é professor e aí automaticamente ele vai ter aquele benefício da restituição do imposto de renda. Lógico, a Receita Federal tem cruzamento de dados para isso, né? Depois da identificação do contribuinte, pessoal, a próxima ficha é a ficha dos dependentes, tá? De extrema importância essa ficha dos dependentes. Por quê? Houve alteração na legislação do imposto de renda, tá? Já desde do ano passado tem aquela questão dos 8 anos de idade, agora é nada, é zero, tá? Demis, mas nasceu agora, não importa. É dependente, vai ter que colocar o CPF, tá? Não há nenhuma pessoa física neste país de agora em diante que não tenha o CPF desde o nascimento, tá? Atualmente as pessoas nascem, o cartório já vai providenciar ali a documentação para poder fazer a inscrição no CPF, tá? Então todo dependente tem que ter CPF, ok? Aí lógico, eu falo para vocês, nós estamos infelizmente no Brasil, aliás, felizmente, é um grande país, mas a questão da cultura, né? Quando a Receita Federal colocou essa questão da obrigatoriedade do dependente, vocês não têm noção de quantos dependentes desapareceram das declarações de imposto de renda no Brasil. Sumiu. Tomou chá de sumiço, tá? Simplesmente desapareceram um monte de dependentes das declarações de imposto de renda por aí. Por quê? O pessoal mentia. Falava que tinha filho e colocava lá, fulano de tal, nascimento tal, sabe? Para poder fazer o quê? Para poder deduzir o imposto de renda, certo? Então, a Receita Federal com essa questão começou a controlar esses dependentes, tá? Então eu vou colocar aqui um novo, tá? E aí ele pede aqui o tipo de dependente, né? É companheiro com qual tenha filho, ou aqui ó, aquela questão, ou viva mais de 5 anos, ou viva mais de 5 anos, né? Ou cônjuge, filho ou enteado até 21 anos de idade, né? Com curso superior, curso superior também entra, desde que seja até os 24 anos, né? Você pode colocar ele como dependente, filho ou enteado, irmão, neto, bisneto, pais, avós, bisavós, né? Mas pode colocar. Mas detalhe, gente, se teve rendimento, tem que informar, tá? E rendimentos até 22.847,76, que é o que a legislação fala aqui, ó. Um menor pobre, pessoa absolutamente incapaz, você tem que ser tutor e curador, tem que ter o documento, tá? Então tudo isso aqui tem que ser comprovado, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui um filho, tá? Eu não lembro de cabeça o CPF do meu filho, eu vou colocar o mesmo meu aqui, só para poder passar, tá? Data de nascimento de 28/4/2006. E aí aqui, ó, é o montante que a legislação permite que você deduza na sua declaração de imposto de renda, na base da declaração, 2.275 por dependente, tá? E aqui embaixo eu vou dar um OK, tá? Quando eu dou um OK aqui na ficha, ele aparece automaticamente ali o dependente, tá? Igual eu falei, apareceu meu nome porque eu coloquei meu CPF e ele já puxa automaticamente, tá? Mas vocês viram, claro, que dá uma mensagem de erro, né? Porque o sistema realmente reconhece essa questão. Mas só para vocês saberem o preenchimento das fichas, ok? Aqui nós temos a questão dos alimentandos, tá? Então, se você tem a questão de alimentando, você tem que colocar os dados, tá? Tem que fazer todo esse preenchimento. E aí a ficha aqui, ó, dos rendimentos da pessoa jurídica, tá? Então, se você trabalha para uma pessoa jurídica, você vai informar os seus rendimentos, ok? Aqui, ó, aquele detalhe que eu falei, tá vendo aqui, ó, titular e dependentes? Por quê? Se o seu dependente tem rendimento, é aqui que você informa, tá? É aqui que você informa. Como eu disse, se você informa o rendimento dependente, que tudo é somado na sua mesma declaração. Então, muitas vezes, você talvez tenha um imposto a restituir, que você talvez vai ter que pagar um imposto porque você colocou um dependente aqui, mesmo que ele não tivesse um rendimento lá obrigatório, mas ele soma os rendimentos, tá? Então, por isso que eu falei, talvez compensa você pegar e preencher a sua declaração separada. Você vai ter um imposto de renda a restituir, por exemplo, faz do seu cônjuge lá também separado,
talvez ele também tenha um imposto de renda a restituir, né? E aí depois a importância do CPF lá para somar a receita com a variação patrimonial, tá? Aqui eu não coloquei, meu dependente é meu filho, menor de idade, não tem renda, tá? Então não vou preencher nada e vou preencher a minha parte. Eu não lembro de cabeça, pessoal, CNPJ da prefeitura. Vou colocar um CNPJ qualquer aqui, ele vai dar erro, mas só para vocês saberem, tá? Você vai colocar aqui, tá? Aí ele pede o total dos rendimentos recebidos da pessoa jurídica, né? Ah, da onde eu tiro essa informação, Demis? Do informe de rendimento, tá? A pessoa tem que trazer para você aquele documento chamado informe de rendimentos. Então ele tira no RH de cada empresa esse documento, né? Que é o informe de rendimentos. Dentro da DIRF, lá daquela declaração que eu falei na aula anterior para vocês, você tem a ficha lá de rendimentos de todas as pessoas que você transmitiu, tá? E, inclusive as empresas são obrigadas a mandar para todos os colaboradores essa ficha até o dia 28 de fevereiro de cada exercício, tá? Você tem que entregar essas fichas para o colaborador. Então é ali que você preenche. Ela é uma ficha que tem todas as informações bem detalhadas, tá? Do que você vai preenchendo aqui. Ela é uma cópia fiel desse trecho da declaração do imposto de renda, tá? Então eu vou colocar um rendimento qualquer aqui, vou colocar aqui, sei lá, 52.680, né? E da Previdência Social, ou seja, descontado do INSS aí, vamos colocar que teve aqui 2.560, né? No que eu preenchi aqui, pessoal, a detalhe, deixa eu deletar aqui a Previdência. Vou deletar aqui de novo. 52.600, aqui ó. Aqui do lado, você tem a fichinha que vai calculando o imposto. Então você tem por dedução legal e por desconto simplificado, tá? Você tem as duas opções e o sistema vai fazendo esse cálculo para você, tá? Então vamos voltar aqui na ficha. Eu vou preencher aqui, ó, 52.680, né? No que eu preenchi 52.680, aqui do lado, ele já começou a fazer o cálculo. Eu teria então R$3.000 a pagar nesse rendimento por dedução legal e por desconto simplificado, que é os 20% lá, ó, 2.000, né? Então você vai analisar e ver qual é o mais vantajoso pro seu cliente, né? Vamos colocar aqui, ó, a Previdência Social. Vou colocar aqui então 2.562, que foi descontado de Previdência. Olha aqui, ó. Quando eu coloquei a Previdência, diminuiu o valor aqui, ó, da dedução legal, tá? Porque a Previdência já é uma dedução legal, tá? Então ele começa a diminuir aqui. Vamos aqui então no imposto de renda na fonte. Vamos colocar aqui, ó, que eu tive aqui R$1.920. Não, 1920 não. Vamos colocar R$3.560 de imposto de renda retido na fonte durante o ano. Acho que eu já paguei esse imposto de renda, né? Quando eu preenchi aqui, olha aqui do lado. Já ficou verde, tá? Então toda vez que fica verde já indica uma restituição, tá? Por dedução legal, eu estou tendo uma restituição de R$ 428,86 e pelo desconto simplificado, eu estou tendo a dedução de R$ 1.495,97, tá? Então seria vantajoso eu vir aqui e optar pelo desconto simplificado, tá? Mas vamos continuar preenchendo a nossa declaração. 13º, vamos colocar que eu recebi aqui R$ 3.200. Imposto de renda retido do 13º. Isso aqui já é exclusivo na fonte, tá? Você não muda isso aqui, tá? Vou colocar 438 aqui. E não afeta em nada a restituição, porque ele já é exclusivo. O 13º ele já desconta exclusivamente. Dou OK. Quando eu dou um OK aqui, ele já traz o resumo, pessoal, da minha ficha, tá? Eu tenho o rendimento da pessoa jurídica, tenho a contribuição previdenciária, tenho o imposto de renda retido na fonte, tenho o 13º e o imposto de renda retido de 13º. Essa ficha aqui a Receita cruza diretamente lá com a DIRF, né? Detalhe por detalhe, ele vai cruzando para ver se está tudo certinho. Uma divergência que tiver aqui, informei que eu tinha 3.560 de imposto de renda retido na fonte, mas a minha empresa passou lá que, na verdade, meu imposto de renda retido só foi 2.000. Opa, peraí, por que o cara preencheu 3.560? Minha previdência aqui tá falando que era 2.562, né? E teve lá 1.800, né? Já dá divergência, cai na malha fina. O Demis colocou o rendimento aqui da prefeitura, mas não colocou o rendimento da FIMES.
né? Que ele trabalha na Fimes, também tem um rendimento na Fimes. E a Fimes informou, vai cair na malha fina do mesmo jeito, tá? Então, todo rendimento que você teve, você informa aqui de forma correta. Por isso que eu falo, pegue o informe de rendimentos. Ah, Denis, vamos preencher pelo Olerite. Pessoal, dá para preencher pelo Olerite, mas é um risco desnecessário, tá? Você vai somar as coisas ali, é um risco desnecessário, tá? Então, preenche de acordo com o informe de rendimentos para não ter tipo de dor de cabeça, ok? Voltando na ficha aqui do outro lado, nós temos agora aqui, ó, rendimento de pessoa física, tá? Aqui, pessoal, são aquelas pessoas que têm rendimentos, por exemplo, com aluguel, tá? Dentistas também preenche essa informação aqui, tá? As informações dos seus rendimentos, tá? Vamos colocar aqui, ó, a ficha de aluguéis, tá vendo, ó? Ah, eu tenho uma casa alugada, eu recebi R$ 2.500 em janeiro, né? Recebi em fevereiro e vou preenchendo aqui as informações dos aluguéis, tá? Então é aqui que você tem a informação. Lembrando, se o aluguel ele é informado por imobiliária, se você tem a casa alugada com imobiliária, gente, é batata. Você tem que fazer a declaração de imposto de renda aqui, informar o aluguel, porque a imobiliária informa na DIMOB lá. Nas próximas aulas eu vou mostrar de DIMOB para vocês. Eles cruzam informação, tá? Então dá problema, tá? Dá problema mesmo essa questão, tá? Vamos colocar então que eu sou um dentista, por exemplo. Olha só, quando eu informo aqui, por isso que o dentista tem aqueles recibos. Então os recibos, eles, quem utiliza o recibo para dedução informa lá, né? E se você é o dentista ou médico, coisa nesse sentido, é aqui que você informa também essa questão. Então vamos supor, quem que é o CPF do titular do pagamento, né? Ah, eu fiz uma consulta odontológica para um filho de uma pessoa, né? Mas o titular do pagamento foi o pai dela, a pessoa é menor de idade. Então eu vou colocar o CPF do pai dela aqui, entendeu? E o beneficiário, foi o filho dele de 14 anos. Coloco o CPF do filho dele aqui, tá? E o valor que eu recebi. Recebi R$1.000 pela consulta odontológica lá, pelo tratamento. Então você vem aqui e coloca o preenchimento. Ó, a informação. Ó o cruzamento da malha fina lá, quando esse cidadão informa o seu CPF lá como dentista, que ele fez o serviço com você. Entendeu? Então são essas questões que são feitas de cruzamento de dados, tá? Então você preenche uma a um. Ah, mas se em janeiro foram 20 consultas. As 20 aqui, os CPFs de todos informados detalhadamente, mês a mês, tá? Você vai preenchendo essa informação, tá? Então a ficha de rendimento da pessoa física, ele é nesse local, tá? Rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Você tem essa ficha aqui de todos aqueles rendimentos que são considerados pela legislação isentos do imposto de renda. Eu vou colocar um novo aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó, bolsas de estudo, capital de apólices, indenização, né, de contrato de trabalho. Quando você tem lá a indenização, você tem a informação aqui. Ganho de capital na alienação de bens e direitos de mesma natureza, alienados no mesmo mês, tá? Cuja alienação seja até R$20.000, não paga imposto de renda, tá? Lucros e dividendos recebidos, ó, a grande batalha aqui do pessoal, ó. Lucros e dividendos, tá? Lucros e dividendos. A grande discussão no Senado Federal para começar a tributar lucros e dividendos, ou seja, imagina um banco. Imagina lá o banqueiro, o dono do banco, certo? Esses bancos, gente, todo ano vocês veem aí, ó, lucros astronômicos, né? Ah, o lucro líquido do banco Itaú foi tanto, né? Aí você tem lá os acionistas, né? Esse lucro vai ser distribuído entre os seus acionistas. Gente, esse lucro ele é isento do imposto de renda. Eles não pagam imposto de renda, tá? Então, esses grandes empresários que têm os seus lucros, eles não pagam imposto de renda, tá? Há uma discussão para poder tributar. Eu, Denis Alan, opinião particular. Se a gente quer resolver o problema fiscal do Brasil, nós temos duas saídas. Uma delas é a gente tributar
os lucros e dividendos, tá? E outra é criar um imposto sobre grande fortuna, que está previsto na Constituição Federal e é o único imposto no Brasil que até hoje não foi instituído, tá? Com esses dois aqui, a gente resolve o problema fiscal do Brasil sem sombra de dúvidas, tá? Mas a gente já sabe, Senado Federal, Câmara dos Deputados, né? Lá tem grandes empresários também envolvidos com grandes aglomerações, conglomerados de empresas. Você acha que eles vão aprovar essa situação de imposto sobre grande fortuna ou mesmo a questão de lucros e dividendos? É muito complicado, tá? Quem é aposentado tem aquela parcela acima de 65 anos ali, ó, tem a parcela isenta. Lá no informe de rendimentos do aposentado vem essa informação para você preencher, tá? Rendimento de caderneta de poupança, né? Aqui, ó. Eu tenho uma conta lá na poupança. Vou mostrar para vocês ali. Nos bens e direitos você vai informar o saldo da conta, o saldo do final da sua conta poupança no ano. Mas aquele rendimento que teve da caderneta de poupança, que ela tem um rendimento mensal ali, no total soma. E aí você vem informar aqui os rendimentos, tá? Rendimento de sócio ou titular de microempresa, exceto aí o Prolabore, tá? Aqui, gente, para empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa optante pelo Simples Nacional, ok? É aqui que você informa o rendimento dessas empresas, dessas pessoas que são optantes aí pelo Simples Nacional. Então, lucros e dividendos você informa lá para empresas que não são optantes pelo Simples. Mas se o sócio é optante pelo Simples, você informa aqui o rendimento dele, tá? Transferência, doações e heranças aqui, ó, doação e herança. Se você recebe uma doação e uma herança, nós já vimos lá. Doação e herança você paga lá o ITCMD, né? Lembra lá? Doação e herança você paga o ITCMD. Mas imposto de renda não, ele é isento, tá? Você não paga o imposto de renda. Então, gente, são todos os rendimentos considerados por legislação isentos, tá? Você preenche aqui nessa ficha, tá? Nós temos a outra ficha aqui, que são rendimentos de tributação exclusiva, né? Então, o que são esses rendimentos de tributação exclusiva? São rendimentos de aplicação financeira. Então, eu tenho uma aplicação financeira lá, ele teve um rendimento, você vai informar aqui. Juros sobre capital próprio, né? Eu tenho meu próprio capital e houve rendimento de juros sobre aquele capital que eu apliquei, você vai informar aqui. Participação nos lucros ou nos resultados, eu vou informar aqui também. Tem aí pessoas que trabalham nessas grandes empresas, como principalmente o Odebrecht, Marfrig, BRF, eles distribuem parte dos lucros entre os seus colaboradores, tá? Então, lá naquele informe de rendimentos, quando mostra lá a participação no lucro que ele teve, você vem informar aqui, né? Porque ele já foi descontado lá e o imposto de renda ele é considerado já de tributação exclusiva. E se tiver algum outro que tenha no informe de rendimento informado e não se encaixe nesses, você vai colocar aqui, né? Coloca o tipo do beneficiário, a fonte pagadora e descreve aqui que outro rendimento é esse, tá? O que você tem que entender é o seguinte: o informe de rendimento ele já vem detalhadamente lá escrito onde você deve preencher, tá? Então cuidado no preenchimento. Igual eu falei, o preenchimento pelo informe não é difícil. Você vai lá, tem no campo lá rendimento tributável da pessoa jurídica, 13º na fonte, rendimento isento, ele vai mostrando ali para você. O que você tem que fazer é essa questão da análise. Igual eu falei, lá no início nós começamos a analisar aquela questão dos dependentes, né? Olha só, você talvez deixa de restituir o imposto só porque você colocou um dependente lá, né? E informou a renda dele. Ou colocou o dependente lá e esqueceu de informar a renda dele, tá esperando a sua restituição aí, não vai ver restituição, caiu na malha fina ainda, você vai ter que fazer retificação depois, informar aquela renda dele, talvez o imposto restituir que você estava esperando, você vai ter que pagar o imposto de renda. Olha o transtorno que dá, certo? Então é essa análise que vocês têm que fazer na hora de preencher uma declaração de imposto de renda, tá? E aí nós temos outras fichas aqui, mas eu vou mostrar as principais fichas para vocês, tá? Pagamentos efetuados, tá? Aqui, pessoal, são todos os pagamentos que eu fiz
e que a legislação permite que seja dedutível, tá? É aqui que eu vou informar meus pagamentos para ajudar aqui, ó, nas deduções legais lá do cálculo do imposto de renda, tá? Então, vamos aqui no novo e você abre aqui as várias opções que você tem. Ah, Demis, eu tive consulta no dentista, né? E quero informar, tô com o recibo do dentista. Gente, todos os pagamentos aqui, ó, devidamente comprovados, tá? Ou recibo ou nota fiscal. Não criem pagamentos. Por quê? Há cruzamento de dados da Receita Federal, principalmente a questão de dentistas e médicos agora, tá? As empresas, pessoas jurídicas, notas eletrônicas, eles informam para a Receita Federal também essas informações, tá? Então, se você cai numa malha fina, você tem que comprovar. E aí você não tem um documento, o que você vai fazer? Né? Você tem uma dor de cabeça muito grande, porque a informação de uma declaração aqui, ó, falsa, é crime. Você ainda pode responder um processo criminal, tá? E ter um sério problema com a Receita Federal do Brasil. Então eu tive gasto com o dentista, vou preencher aqui, ó, dentista do Brasil. Fui eu, o Demis, né? Vou colocar aqui meu CPF. Aliás, o CPF do profissional que prestou o serviço, tá? Vou colocar aqui o CPF aqui do profissional. O nome dele é o João da Silva, tá? E eu paguei para ele R$1.000. Beleza. Informei meu pagamento, tá? Detalhe, olha aqui, pessoal, ó. Era R$400 que eu tinha a restituir por dedução legal. Agora já passou a ser 656. Por quê? Porque eu informei um pagamento, uma dedução permitida. Olha o cruzamento do dentista aqui, ó. Acabei de informar o CPF do João da Silva. Acabei de informar que eu tive R$1.000 pagos para ele. E aí o João da Silva, o dentista lá, não informa esse imposto de renda dele. Pronto. Tá causado o transtorno, tá? Deu problema para ele. Vamos novamente aqui, ó. Tem outro gasto. Que gasto que eu tive? Ah, psicólogo. Tive que ir na psicóloga. Ah, quem foi? Foi meu dependente lá, meu filho, né? Aqui vai aparecer meu nome, que eu coloquei meu CPF lá, mas se colocar CPF vai aparecer o nome do dependente. Vou colocar aqui novamente o mesmo CPF aqui daquele profissional, só para a Maria Joaquina. E paguei R$500 para ela, do tratamento psicológico, né? Beleza. Olha aqui, ó. Já subiu para 766 minha dedução legal por causa dos pagamentos que eu fiz, tá? Vamos no principal pagamento que tem, gente. Qual o principal pagamento que tem? Instrução no Brasil, né? Quem tem aí filhos em escola particular, ou vocês mesmos. Os pagamentos que você faz para FIMES, né? Das mensalidades da instituição, você tem que colocar aqui, tá? Vou colocar aqui que é meu dependente, né? Que eu tô pagando para ele. Se é você coloca como titular, tá? Coloca o CNPJ aqui da instituição. Vou inventar um CNPJ qualquer aqui só para vai dar vermelho ali, né? Lógico. Vou colocar aqui que é a escola da esquina. Você vai preencher o nome correto da instituição. E vou colocar aqui que eu gastei R$8.000. Beleza. Fica por isso? Não. Por que não? Despesa com instrução, pessoal. A despesa com educação no Brasil não é permitida a dedução integral, tá? Eu não posso deduzir integralmente a minha despesa com instrução. Ela tem um limite legal, tá? E despesa com saúde não. Despesa com saúde, você gastou R$30.000, você vai colocar aqui os R$30.000. Tudo documentado, recibo, nota fiscal. Mas despesa com instrução não, tem um limite legal, tá? E qual que é esse limite, Demis? Olha, se vocês vierem aqui em cima, você tem aqui, ó, as fichas, a ajuda, né? Na ajuda, você tem aqui, ó, instruções de preenchimento. Se você clicar na instrução de preenchimento, aqui no campo ajuda, ele abre várias opções para vocês. Aqui, ó, nós temos algumas delas. Então nós estamos em qual ficha lá, ó? Ah, nós estamos na ficha de pagamentos, né? Vamos aqui, pagamentos. Que pagamento que eu estou fazendo lá, ó? Despesa com instrução, né? Na despesa com instrução, aí eles vêm aqui, ó, e coloca educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior,
pós-graduação, tá? Mestrado, doutorado, especialização, educação profissional, tá? Tudo isso entra. Demis, mensalidades, matrículas entram, tá? Material escolar não entra, gente, tá? Teve uma amiga minha, colega de trabalho uma vez, que ela fazia a declaração de imposto de renda dela, ela foi lá e colocou a nota fiscal da papelaria, o valor que ela gastou com o material, lá na despesa de instrução. O que aconteceu com a declaração de imposto de renda dela? Caiu na malha fina. Porque despesa com material não é considerada despesa de instrução pela legislação do imposto de renda, tá? Então, aqui na ficha, ela vai trazer informação aqui. Se a gente for um pouco para baixo, e eu dei besteira aqui, peraí só um minutinho novamente. Instruções, só para mostrar para vocês onde que é a informação, tá? Vamos lá nos pagamentos efetuados, vamos lá na despesa com instrução, tá? Aqui na despesa com instrução, pessoal, você tem informação aqui, ó, limite anual. O limite anual de dedução é de R$ 3.561,50. É o máximo. Ah, mas eu gastei R$8.000. Não importa. A Receita Federal vai deduzir só isso aqui. 3.561. Eu acho totalmente injusto. Opinião minha, particular. Porque, gente, é uma despesa com instrução, né? É por isso que eu falo, no Brasil, parece que não valoriza quem estuda, né? Se você estuda, você estudou, você tem ali a despesa com instrução, você tinha que fazer o preenchimento, né? Então, 3.561,50, né? 3.561,50 é o limite. Então, vamos aqui na calculadora. Se a gente colocar aqui, ó, R$8.000 menos 3.561,50, eu tenho 4.438,50, né? 4.438,50. Então, o que eu faço? Eu pego esses 4.438,50 e preencho aqui, ó. Tá? Faço o preenchimento aqui. Por quê? Porque o sistema já vai saber automaticamente que eu paguei 8.000, mas tem uma parcela não dedutível. A diferença é justamente o que a legislação permite, tá? Então você pega o que você gastou realmente, informa aqui no valor pago, deduz, tá, pessoal? O que a Receita não permite, aliás, o que a Receita permite, né, que se utilize, e a diferença você lança como parcela não dedutível, tá? Então você faz sempre isso quando você trabalha com despesas com instrução, tá bom? Então, pessoal, psicólogo, fisioterapeuta, médico, dentista, tá? Aqui embaixo nós temos ainda aqui, ó, hospitais e clínicas e laboratórios do Brasil, planos de saúde, né? Opa, eu tenho um plano de saúde, né? Tem meu plano de saúde lá. Eu vou pegar e informar aqui o CNPJ do meu plano de saúde X. Eu gastei no meu plano de saúde no ano R$ 2.500. Beleza, né? Olha aqui, ó. Agora minha dedução legal já está dando um imposto de renda a restituir maior do que eu tinha pelo desconto simplificado, né? Então para mim já está valendo a dedução legal, ok? Então você sempre tem que fazendo aqui, ó, essa análise para ver qual que é a melhor para o seu cliente. Lembrando, todas as despesas aqui devidamente comprovadas com recibo, né, ou nota fiscal. E o detalhe, recibo de profissional, pessoal, exija CPF e número de registro do conselho, tá? Então é um dentista, eu preciso do CPF do dentista e eu preciso do número do CRA dele. É um médico, número do CPF dele e o número do CRM dele, né? É um psicólogo, CPF e o número do CRP. Então todas essas informações têm que estar no recibo, tá? Para ser um documento idôneo e você não ter nenhum tipo de problema perante a Receita Federal, tá? Se eu fizer algum tipo de doação, eu vou preencher aqui, tá? Então, lembra, quem recebe a doação, né,
declara lá nas fichas de rendimentos isentos. Quem faz a doação declara aqui, né? Porque ele vai informar aqui, ó, o que ele fez a doação. Ah, foi doação em bens e direitos, né? Foi doação em bens e direitos. Quem que é o CPF do donatário, né? Ah, lembra lá? Eu falei pra vocês, nós temos a figura do doador e do donatário. Tá? A Angela falou que é o sortudo, né? Quem recebe é o sortudo. Não, é o donatário. Além de ser sortudo, também ele é o donatário, né? Então nós temos o CPF do donatário, o nome e o valor que você pagou para ele. Então aqui você preenche essa informação de doação, tá? Doações diretamente na declaração é aquele pessoal da ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembra que você pode pegar e fazer doação da sua declaração para esse pessoal do direito da criança e do adolescente, né? Então é bom sim, é uma questão social você fazer parte da sua doação e você preenche aqui a informação. Agora outra ficha bastante importante é essa aqui, pessoal, bens e direitos, tá? Bens e direitos é extremamente importante. É aqui o problema da variação patrimonial. É aqui o problema que muitas pessoas... fiquei sabendo já que a Receita Federal do Brasil, esse ano ela vai começar a cruzar a questão dos saldos bancários, né? Mas a partir do próximo ano, ela vai começar a cruzar a questão da variação patrimonial. Fiquei sabendo dessa questão que a Receita Federal vai começar a fazer, tá? Da variação. Então, aqui você preenche as informações. Eu vou preencher aqui um código. Ó, você tem tudo aqui, gente. Prédio residencial, apartamento, casa, terreno, imóvel, construção, benfeitoria, loja, tá? Aeronave, todos os bens você tem aqui. Vou preencher aqui, ó, que eu tenho uma casa, tá? Agora aqui, pessoal, a questão do número do IPTU, tá? Você tem que pegar na prefeitura lá o número do IPTU. Vou colocar que eu adquiri essa casa aqui, ó, em 15/8/2018. Aqui você discrimina o que você quiser da casa, tá? Você faz toda a informação da casa aqui. Uma casa residencial com terreno de tantos metros quadrados, né? Área construída, conforme matrícula, número, registro no cartório, número. Gente, a maior informação possível que você tiver de um bem, coloque, tá? Discrimine corretamente esse bem, tá? Ah, comprei de quem? Adquirido de fulano de tal no dia XX de 2018, 15/8/2018, coloquei ali em cima, né? 15/8/2018, CPF tal do fulano, né? Pelo valor de... comprei ela por 100 mil reais. Certo? Beleza. Vou colocar o logrador aqui da casa, né? Tudo normalmente aqui. A área do imóvel. O imóvel é de 180 metros quadrados, né? Marco aqui que é 180 metros quadrados. Tem registro no cartório? Sim. Coloco o nome da matrícula, olha o nome do cartório. Olha o cruzamento de dados da Receita Federal, porque os cartórios passam informação, tá, gente? Se vocês acham que as informações de cartório não são passadas sim. Eles sabem, a Receita Federal sabe quem tem terreno nesse Brasil, quem tem casa nesse Brasil, tudo. Tem todas as informações no cartório, tá? Ó, em 2018 eu paguei 100 mil por ela. Em 2019 eu continuei com ela. Então eu mantenho aqui, ó, os 100 mil reais, tá? E se eu vendi em 2019, né? E vendi essa casa por 140 mil reais, né? O que você ia fazer? Aqui em cima você ia pegar, né? Aqui em cima você ia pegar, ia colocar lá, vendido em 5/5/2019 para Beltrana de tal CPF, né? Pelo valor de 140 mil reais, né?
Vamos colocar que eu tenho outros bens no meu nome, né? E aí aqui o problema, gente. Na minha ficha aqui, ó, vai zerar. Por quê? Zerou. Porque em 31/12 já não tinha mais essa casa. Eu vendi ela, tá? Então eu não tinha mais essa casa. Eu fiz a venda dela. Então, zerado aqui o valor. Mas aqui em cima eu coloquei os 140. 140 que eu vendi. Eu tinha 100 mil aqui, ó. 140 menos 100 mil dá quanto, gente? 40 mil. Ganho de capital, né? Então eu tive um ganho de capital de 40 mil reais nesse meu imóvel, né? Vamos colocar que tem um outro terreno aqui. Fiz a venda, o terreno eu comprei por 30 e vendi por 40. Tive 10 mil de ganho de capital, né? Então, quando você tem um ganho de capital, o que você tem que fazer? Você tem que pagar o imposto de renda, tá? E detalhe, gente. Você sabe que tem um imóvel declarado no imposto de renda do ano passado. Você vendeu ele em maio desse ano. Você não tem que esperar lá no outro ano, quando você for fazer a sua declaração do imposto de renda, para pagar o ganho de capital. Porque se você fizer isso, você vai pagar juros e multa. Porque você está pagando com atraso. Tá? O que a legislação fala? Eu vendi agora nós estamos em abril. Eu vendi em abril de 2020 um imóvel que eu tinha declarado em 2019. Até o mês de maio, final de maio, eu tenho que pagar o imposto de renda. Tá? Você tem um programinha chamado ganho de capital. Tá? Você faz a informação dessa venda, nesse ganho de capital, transmite para a Receita Federal. O sistema já gera para você a sua guia do imposto de renda. Você vai e paga. Tá? E aí no outro ano da declaração do imposto de renda da pessoa física, você somente faz essa informação da venda desse bem, tá? Inclusive aqui, ó, nessa ficha aqui, ó, ganho de capital, tá vendo, ó? Ganho de capital. Aí você tem aqui, ó, bens imóveis, tá vendo? Então, se eu vendi ali, ó, tive o ganho de capital, eu tenho que vir aqui preencher. Aqui embaixo tem importação do GCAP. O que é isso? Ganho de capital 2019, é o programinha. Se você clicar aqui e você tem o programa instalado aqui, ele vai puxar a informação daquele programa e automaticamente preencher essa ficha para você. Você não tem que preencher ela de forma manual, tá? Você não preenche ela de forma manual, ok? Então, dentro dessa ficha de bens e direitos, você vai preenchendo essa informação. Vamos colocar que eu não vendi aqui, tá? Eu não vendi. Eu permaneci com esse bem em 2019 e meu bem ficou no valor de 100 mil reais, tá? Pessoal, 100 mil reais. Opa, milhão não. Tô errando aqui nos meus zeros aqui. Aí, 100 mil reais. Ok. Então, na minha ficha permanece o meu bem, ó, 100 mil, 100 mil. Não tive variação de patrimônio aqui, ó. Em 2018 tinha um patrimônio de 100 mil, em 2019 permaneci com um patrimônio de 100 mil, tá? Então não tenho nenhuma diferença nessa questão, tá? Pessoal, a aula tá ficando extensa, eu já percebi aqui, eu tô falando, estou com 53 minutos de fala. Até a orientação da própria instituição, que essas aulas não sejam tão longas. E o imposto de renda é uma questão detalhada. Eu estou querendo mostrar para vocês detalhe a detalhe como que preenche a declaração, tá? Depois eu vou falar para vocês da importância da variação do patrimônio aqui, da onde vocês verificam essa situação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada nesse vídeo para poder conhecimento mesmo, tá, pessoal? Na próxima sexta-feira, eu vou passar uma atividade para vocês. Nós fizemos uma prova dessa disciplina, não sei se vocês estão lembrados. Nós falamos a questão das obrigações principais e acessórias, né? Nós fizemos uma atividade, uma avaliação. Então eu vou passar uma atividade para vocês na próxima sexta-feira, tá? Eu vou postar essa atividade às 19 horas, tá? No SEI e no grupo, tá? E aí vocês vão ter que fazer essa atividade e me devolver na própria sexta-feira, tá? Iniciaria então às 19, vocês teriam até às 22h30 para me entregar, tá? Então essa atividade
dessa disciplina vai ser na sexta-feira mesmo, tá? Eu vou mandar atividade para vocês e na sexta-feira vocês vão responder, tá? E me entregar. O que vai ser essa atividade? Essa atividade vai ser: leiam aqueles 2 primeiros slides lá. Lembra daquela questão da obrigação principal e acessória? Dê uma lida naquela avaliação novamente, naquele material, tá? Avaliação, eu coloquei a correção dela no SEI, podem verificar lá a correção, tá? Vejam novamente aquela questão daquela avaliação. O slide que eu passei na aula passada, na semana passada, dia 3, retrasada, né, na verdade, dia 3, em relação à questão da DIRF, tá? E também em relação ao imposto de renda aqui, algumas perguntas do que eu já falei aqui no imposto de renda, eu devo colocar nessa atividade lá para vocês, tá? E aí vocês preenchem ela para mim, façam a atividade e me entreguem na própria sexta-feira da próxima semana, tá? No dia 24/4, ok, pessoal? Então, por enquanto, eu vou parar por aqui, como eu disse, para não ficar tão extenso essa aula, e é cansativo realmente a questão do imposto de renda, porque são muitos detalhes, tá? Mas eu espero que vocês peguem e estudem essa videoaula, porque, igual eu falei, é conhecimento para vocês, tá? Vocês podem aí começar a fazer o imposto de renda de alguma pessoa, tá? E demonstrar aí conhecimento realmente para ela. Nossa, a importância do ganho de capital. Nossa, você tem a sua esposa tem rendimento? Não, vamos fazer separado a declaração de vocês para não juntar e não dar problema num eventual pagamento maior de imposto de renda, né? Ou de uma restituição que vire o imposto a pagar, né? Então, são essas nuances, esses detalhes que faz toda a diferença de um profissional no preenchimento de uma declaração de imposto de renda da pessoa física. Porque imposto de renda não é simplesmente falar assim: é um informe de rendimentos, eu preencho e pronto, tá lá declarado. Não. Tá? Não é. E a Receita Federal, a partir, se não me engano, de 2021 agora, ela vai começar a controlar essa variação patrimonial, pessoal. E aí muita gente vai cair na malha fina, tá? Muita gente mesmo. Porque não tem o cuidado de fazer a análise dessa variação patrimonial, tá bom? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, tá? Então, até a próxima sexta-feira. Boa noite, bom final de semana a todos, bons estudos, tá? E até a próxima semana, ok? Muito obrigado, a gente vai se falando no grupo do WhatsApp, tá? Boa noite, até mais.